cantamos. Ei. Senhor Jesus Cristo, passou o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos. Refrão. Vai pra essa parte. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passou o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Passou o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aí volta. Cristo. Que corte que eu bato?
fazer uma no refrão e volta, aí faz uma outra estrofe diferente lá, aí refrão, aí o final lá doidão, e volta duas vezes e volta no refrão de boa. Eita porra. Rápido essa parte aqui. For everything you have been done. Também tô achando. Eu vou ministrar. Ah, beleza. Tenta puxar uma hora aí. Eu vou ministrar, vocês vão achando aí onde começar vai começar a parada. Você vai junto. Muito será só tu, deu. Fica devagar. Sei. Não, tu. Para. Só fica esperto com o tempo. Você tá perdendo o tempo, hein, velho? Não, tipo, você tá acelerando e voltando. Agora vai. Palavra de vida. Se eu não tenho pra onde voltar. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Boa noite a você também que nos assiste aí de casa. Igreja, vamos colocar de pé. Temos vivido uns tempos meio complexos e diferentes para nós, mas todo dia é dia de agradecer o Senhor, de louvar e agradecer o seu nome, amém? Então vamos juntos cantar essa canção que exalta o nome dele, dizendo que agradecemos por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Vamos juntos nas palmas? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradecemos, Senhor, suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor está do nosso lado, não nos abandonar, ó Pai. O Senhor nos restaurar e nos salvar do pecado, ó Pai, por sua morte na cruz, ó Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nós, Pai. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na sua presença, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, ó Pai, é o Deus de hoje, que se faz presente aqui, ó Pai. O Senhor tem poder para nos restaurar, ó Pai, para nos salvar, ó Deus. Temos fé em Ti, ó Pai, e confiamos em Ti, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por nos aceitar assim como somos, ó Pai, falhos e pecadores, ó Deus. Mas o Senhor está aqui para nos restaurar e nos fazer de novo, ó Pai. Ó Deus, vem neste lugar, ó Pai, com o Teu fogo e nos incendeia, ó Pai. E com o Teu seu vento impetuoso e sopra sobre nós essa noite, aqui neste lugar, ó Deus. Necessitamos da Sua presença, do Seu poder, ó Pai. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Obrigado, Senhor Jesus, por esse sacrifício por nós, ó Pai, imerecido, ó Pai. Amor tão grande, ó Pai, tão maravilhoso és, ó Deus. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para nos salvar e nos restaurar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Olha isso, a igreja, Cristo. Cristo move as montanhas, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, obrigado, Senhor, por esse sacrifício por nós, Pai. Te adoramos, Pai. Pode se assentar. Uau, essa música é perfeita. Declaramos que o Senhor tem poder para salvar. Todos aqui salvos pela glória do Senhor Jesus, amém? Nosso único e suficiente Salvador. Como é bom falar de coisas boas, não é mesmo? Falar de sonhos e de planos. Principalmente, talvez, nesse começo de ano. Quando todo mundo reflete, quando todo mundo vê o que aconteceu no ano passado, o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim. Mas, principalmente, além desse balanço, aparecem novos horizontes para as nossas vidas, novas perspectivas, novos sonhos, novas aspirações, coisas que estão na nossa frente e nós almejamos alcançar, nós almejamos obter. E isso é o que nos difere dos outros animais. O ser humano é capaz de raciocínio e principalmente de imaginar. A nossa capacidade de imaginação é muito grande. Na verdade, todos os dias nós acordamos pela manhã e pensamos, nossa, mas que sonho mais doido que eu tive hoje, não é verdade? Todo mundo pensa isso, né? Nossa, como que eu consegui processar aquilo na minha mente? Eu estava em um lugar, depois eu estava em outro, apareceu outra coisa e outra coisa, as coisas não faziam sentido, algumas fizeram. O ser humano, em sua mente, ele cria diversas coisas. Enquanto estamos dormindo, então, que estamos no automático, aí que as coisas não fazem sentido, a nossa imaginação se aflora mais ainda. Mas no nosso dia a dia, nós também temos devaneios toda hora, não é mesmo? Nós estamos em um lugar pensando em estar em outro, nós estamos numa situação atual pensando em chegar em outra. O ser humano vive motivado por sonhos, né? Quem não sonha está prestes a morrer.
Quem não tem objetivos, quem não tem planos, quem não deseja uma melhoria, quem não deseja viver algo diferente em sua vida, normalmente está caminhando ao fracasso, está caminhando a uma vida parada, uma vida estagnada. E o ser humano é motivado por esses sonhos. Existem alguns sonhos mais corriqueiros da vida, e existem aqueles que são as motivações para seguirmos vivos. O sonho de constituir uma família, o sonho de que um projeto dê certo, o sonho da nossa empresa, o sonho do nosso emprego, coisas que fazem tanto sentido para nós, de ver os nossos filhos bem, de ver a nossa família bem. E essas coisas às vezes parecem que são até palpáveis, na verdade. Às vezes sonhamos com a nossa família, sonhamos com o nosso negócio, sonhamos com uma nova qualidade de vida, sonhamos com uma vida espiritual mais elevada, estarmos mais próximos de Deus, e parece que aquilo fica desenhado na nossa frente, parece que nós conseguimos tocar aquilo, de tão real que fica. Mas e quando as coisas começam a escorregar das nossas mãos? E quando aquilo que estava colorido começam a surgir toques de preto e branco, naquilo que estava bem desenhado, naquilo que estava bem orquestrado, naquilo que estava bem arquitetado em nossas vidas. Aqueles sonhos que às vezes pareciam distantes, mas você parava e pensava, eu estou dando passos para caminhar em direção a Ele. E talvez 2020 para você foi um passo para trás. Não, foram vários passos para trás. Às vezes em direção àquele objetivo que estava palpável, que você já estava quase tocando, quase alcançando. Talvez 2020 foi um ano que você deu passos para trás, que você ficou estagnado, que você não conseguiu ir adiante. E agora o que resta? O que nos resta? Tem um personagem na Bíblia, uma personagem na Bíblia que estava na mesma situação que eu e você às vezes com relação aos nossos sonhos. Em Marcos capítulo 5, versículo 24 a 34, nós lemos a respeito da mulher que tinha um fluxo de sangue. Provavelmente essa mulher, como eu e como você, tinha vários sonhos. Às vezes ela tinha filhos, às vezes ela tinha um negócio, né? As mulheres não tinham negócios na época, mas às vezes o marido dela tinha um negócio, ela tinha aspirações, às vezes ela tinha expectativas, com certeza ela tinha, porém ela foi acometida de uma doença incurável. E diz a palavra que essa mulher estava andando enquanto Jesus passava. A gente já vai chegar em Jesus, porque Jesus ele encerra as histórias para o bem, amém? Esse spoiler não tem problema de dar, Jesus encerra as histórias para o bem, já já nós vamos chegar nele. Mas qual era a situação da mulher? Ela estava com dificuldades tremendas, ela já havia gastado tudo aquilo que ela tinha, ela tinha gastado todas as economias dela, e você pode parar e pensar, conforme ela foi gastando, talvez as coisas foram melhorando. Não, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha e as coisas foram piorando. Vamos pensar, vamos lá, refletir, coloca-se no lugar dela, você com sonhos, planos, gastando tudo que tem, vendo a vida preto e branco, vendo a vida sem expectativa, e médico após médico, só notícias ruins. O que você para e pensa? Eu não consigo tocar esse futuro. Eu não consigo ir além nesse futuro. Acabou para mim. É algo intocável, é algo inalcançável, é algo distante. E era isso que ela pensava. Mas ela ouviu falar de um nome, o nome de Jesus. O nome daquele que traz a esperança consigo. E enquanto Jesus passava por ele aquele lugar, ela pensou, olha, eu não consigo tocar o meu futuro. Eu não consigo nem imaginar como será o meu futuro. Provavelmente eu estarei morta daqui a algum tempo. Mas esse Jesus que eu ouvi falar, esse Jesus que abraça os pobres, esse Jesus que se preocupa com os perdidos, esse Jesus que cura os enfermos, esse Jesus que muda a vida das pessoas, Ele está passando próximo de mim. Eu posso tocá-lo. Eu posso chegar perto dele, ele é acessível. E com ele estão as ordens do futuro. Com ele está a esperança. E essa mulher, movida de fé, movida de temor, se aproximou de Jesus e tocou em suas vestes, apenas um pequeno toque. Um toque que não foi muito além do que ela conseguiria ver em sua mão. Um pequeno toque.
E Jesus, com toda a sensibilidade, disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E quando Jesus encontrou aquela mulher em meio à multidão, percebeu que ela havia tocado, ele disse: vá em paz, minha filha, porque a sua fé te salvou. Amém? A sua fé te salvou. E essa é a palavra para nós nessa noite. Pessoas que estão com a vida preto e branco, pessoas que não estão experimentando os sabores da vida às vezes. Estamos em situações de confusão, onde nós não conseguimos tocar o nosso futuro, nem o futuro próximo talvez. Estamos esperando alguma resposta, estamos esperando alguma solução, estamos esperando algo passar na nossa frente para nos agarrarmos. Mas eu quero dizer para o seu coração, que tem sonhos, planos, não os deixe morrer, porque Jesus está passando na sua vida, Jesus está passando na sua família, Jesus está passando perto de você. Toque nele, se agarre a ele, chegue perto dele, não desista, porque ele é um Deus sensível, ele é alguém que cuida do nosso coração, que cuida dos nossos sonhos, cuida da nossa vida. E apenas conseguimos fazer isso através da fé. Por isso esse tema, passos de fé. Você quer tocar, você quer sentir, você quer experimentar um futuro abundante, mesmo em situações totalmente desfavoráveis como essa mulher? Ouse em fé e aprenda de Jesus. Toque nele, toque em suas vestes, se aproxime dele, porque ele de maneira alguma irá afastar alguém que chega com o coração repleto de fé e de alegria por estar na presença dele. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor já apareceu em nossas vidas, Pai. Tantos irmãos aqui, Pai, que estiveram em situações difíceis, situações complicadas, e eu tenho certeza que o Senhor passou em direção a eles, Pai, que o Senhor estava passando através de um amigo, através de um culto, através de uma palavra, e essas pessoas receberam a mensagem da salvação, e hoje elas estão aqui, Pai, porque tocaram um dia, porque tiveram um encontro com o Senhor. Mas pode ser que as situações da vida, as calamidades, as dificuldades, os problemas taparam a visão e os sonhos ficaram turvos, os planos ficaram turvos, as dúvidas vieram, a incapacidade bateu a porta, a dificuldade, a inércia, a imobilidade bateu a porta, Pai. E estamos aqui com o coração quebrantado, pedindo: Senhor, nos deixe tocar mais uma vez, Jesus. Nos deixe chegar mais próximos mais uma vez, Pai. Pois sabemos que do Senhor sai poder, que do Senhor sai virtude, que no Senhor nós temos vida e vida eterna, Senhor. Abra os nossos olhos para vermos os nossos sonhos, que nós possamos receber essa palavra em nosso coração e sairmos confiantes de que os planos do Senhor não morreram em nossas vidas, que os planos do Senhor não se acabaram em nossas vidas. Podemos ser velhos, jovens, crianças, adultos, adolescentes, o Senhor ainda tem algo para fazer em nossas vidas. Por isso nos dê ânimo, nos dê força, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar em pé nesse momento para orarmos juntos agora pelo nosso motivo de hoje, que é o mês de junho. Eu quero convidar você a interagir conosco nesse momento de oração. Eu queria pedir a sua participação. Mês de junho é um mês muito especial, porque dia 6 de junho de 34, na verdade, 6 de junho de 1934, nós tivemos a fundação do município de Sertanópolis. Então, todos os anos, 12 por 12, quando chega no mês de junho, é um mês especial para nós orarmos pela nossa cidade. Como eu tenho dito, eu não sou dessa terra, meus parentes não estão aqui, a família Vicentim não tem tradição em Sertanópolis, mas é uma terra onde eu estou e é uma terra que eu quero ver a bênção de Deus chegando nas famílias, nas vidas, nas empresas, nas igrejas, em todos os espaços. Então nós vamos orar. Eu trouxe aqui simbolicamente a bandeira do nosso município, para que a gente possa por ele orar, para que a gente possa por ele clamar. Às vezes a gente passa muito tempo reclamando, a gente passa muito tempo falando mal, às vezes a gente fala muito tempo não contribuindo e passa muito tempo sem fazer nada pela nossa cidade. Mas eu quero convidar você hoje a orar. E eu quero pedir primeiro que a gente faça um momento de gratidão. Gratidão pela nossa cidade.
Gratidão por aquilo que nós temos, gratidão por aquilo que o nosso município nos dá, gratidão pelo que o Senhor tem nos concedido aqui nesse lugar. Eu queria convidar você aí, em pé mesmo, que você pudesse falar em voz alta algum motivo de gratidão que nós temos pelo nosso município. Qualquer motivo, tá joia? Eu gostaria de agradecer a Deus pelo nosso município, gostaria de agradecer pela liberdade que nós temos de adorar o Senhor Jesus. É um bom motivo de gratidão. E eu queria que você falasse talvez uma palavra, né? Você poderia dizer pela, né, prosperidade ou pelas empresas, o motivo de gratidão pelo trabalho, ou motivo, pode falar. Eu gostaria que você interagisse para a gente poder falar. Pode falar em voz alta, não vou dar a palavra para um para outro. Pode falar e eu vou escutando aqui, pode falar. Pelas terras férteis do nosso município, obrigado, Senhor. Pelas empresas do nosso município, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós vamos orar por elas também, mas muito obrigado pelas que nós temos aqui. Pelas escolas que nós temos na nossa cidade, a educação, né? Pelas igrejas que nós temos no nosso município, pelos pastores, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, agradecer a Deus porque nós temos a oportunidade de inclusive elegê-los e escolhê-los. Pela melhor água do mundo, graças a Deus. Esses dias eu estava em outra cidade, minha filha tomou água e disse: ai, que água ruim, né, pai? E a nossa cidade natal, inclusive. Eu falei: pois é, filho, igual de Sertanópolis, nós nunca mais vamos achar de abrir aquela torneira gostosa e sair aquela água. Obrigado, Senhor, pela água de Sertanópolis, que nunca falte na nossa cidade, não é? Sertanópolis é uma cidade livre de grandes cataclismas, né, de ventanias, que destelha, que faz grandes estragos, de granizo. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do nosso clima. Quanta coisa nós temos para agradecer, que legal, né? Quanto mais? Pode falar mais. Pela saúde de Sertanópolis, os hospitais, os postos de saúde. Obrigado pela segurança. Eu gostaria de agradecer, porque é um município cuidado, protegido, seguro, né? Lógico que tem todos os seus dilemas, como toda a cidade, mas ainda assim é um município seguro. O que mais nós podemos agradecer? Oi? Agricultura, com os campos férteis, pelos nossos agricultores, pelas pessoas que trabalham nesse ramo. Vamos agradecer por isso, não é? Bom, eu acho que nós já temos suficiente para a gente colocar na nossa memória que nós não temos que reclamar pela nossa cidade, nós temos que orar por aquilo que nós não concordamos e agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos. Então nós vamos nesse momento agradecer por Sertanópolis. Eu convido você a estender a sua mão para cá nesse momento e me ajudar em oração, porque eu quero agradecer a Deus pelo nosso município. Estenda a sua mão para a bandeira de Sertanópolis e vamos agradecer juntos. Pai, muito obrigado pela cidade que moramos. Obrigado pela cidade, ó Deus, que colocamos os nossos pés. Obrigado porque aqui nós temos as nossas residências. Obrigado porque daqui também sai o nosso sustento. Obrigado pela segurança que o Senhor concede aos nossos lares. Obrigado pela saúde que o Senhor nos permite, mesmo em tempos de pandemia. Temos tido uma saúde cuidada, protegida. Obrigado, Senhor Jesus, pelas empresas que temos para daqui tirar o nosso sustento, para daqui, ó Deus, tirar a força de trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, pelas escolas, os professores, Pai, da nossa cidade, o corpo docente. Obrigado pelos nossos governantes, Pai, os nossos políticos. Obrigado porque podemos elegê-los e escolhê-los. Eles não foram impostos. Não é uma ditadura, Senhor. Não estamos falando de um regime absolutista, nós estamos falando de democracia. Obrigado que nós podemos escolhê-los. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos andar em nossas ruas. Obrigado pelo clima, pelo cuidado que o Senhor tem trazido à nossa lavoura, pela terra mais produtiva, Deus, do Brasil. Obrigado por tudo que o Senhor tem oferecido a nós nesse lugar, pelas igrejas, pelo avivamento, pelo evangelho poder ser pregado, ó Deus, nas praças, nas casas, nas escolas, no departamento público, ó Deus. Obrigado por ter o evangelho poder espalhar-se por cada bairro dessa cidade. Nós te agradecemos por tudo isso e te louvamos, e nós te declaramos a nossa gratidão pelo nosso município de Sertanópolis, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora nós vamos fazer ao contrário. Agora é os motivos de oração pela nossa cidade. Eu gostaria de pedir oração pela nossa juventude, para que Deus guarde a nossa juventude de todo tipo de acidente, de todo tipo de perversidade, de todo tipo de mal.
Quais os pedidos que você poderia levantar ao Senhor? Pode falar. Orar pela prefeita e pelos políticos da nossa cidade, interceder por eles. O que mais que podemos orar juntos? Por mais trabalho, mais postos de emprego, para os nossos empresários prosperarem, irmãos, para eles crescerem suas empresas, para eles receberem as suas dívidas, para eles ampliarem, terem visão administrativa e nossa cidade poder ter força de trabalho aqui, postos de trabalho aqui nesse lugar. O que mais? Oi? Alcoolismo, vamos orar para que nossa cidade seja livre dessa maldição de alcoolismo, aproveitando, orando também pelos níveis de drogadição, que sejam reduzidos, que Deus use a igreja para chegar em lugares e salvar famílias do entorpecente. Mais coisas? Que Deus continue abençoando a nossa agricultura aqui na região, né? Orar por ela. O que mais? Pela prostituição, queridos. A prostituição também é uma coisa que ronda, o nível de adultério aumentando, de perversidade conjugal, de divórcios. Vamos orar pela nossa cidade para que ela seja protegida, para que os cabarés, para que as zonas de prostituição, para que as boates fechem, para que lugares onde possa ter narguile, onde possa ter distribuição de drogas, onde pode ter qualquer tipo de perversão moral, seja fechado, que as portas fechem, que chegue à falência, irmãos, que vá para a falência, que também os centros de macumba sejam fechados aqui nesse lugar, centros de operação espírita, centros de lugares onde trabalha com místico, ocultismo, que seja fechado, as portas se fechem, porque nós não queremos que o mal prospere, seja em prostituição, seja em religiões místicas. Nós não queremos isso para a nossa cidade. Nós queremos um lugar onde o bem flua, onde a palavra de Deus esteja presente. O que mais que podemos orar? Pelo também depressão, níveis de depressão, de pessoas que estão, né, com problemas de saúde. Orar pelas nossas escolas para que os professores tenham consciência de instrução e de facilitar o conhecimento e não impor ideologias pervertidas desse mundo. O que mais nós podemos orar? Pela saúde, para que nossa cidade seja protegida, guardada e nós tenhamos saúde plena. Vamos orar por Sertanópolis. O que mais que nós podemos orar? O que mais que você fala assim, olha, eu não consigo concordar com isso, eu quero oração, pastor, quero pedir oração, para que haja avivamento, irmãos. O avivamento é que transforma, é que fecha lugares perversos, o avivamento é que converte famílias, que livra da violência doméstica. É um problema na nossa cidade, violência doméstica. Vocês não sabem o quanto que tem disso na nossa cidade, que a gente atende, que a gente fica sabendo, que Deus possa dar um basta nisso, que avivamento venha para converter homens carrascos em homens de Deus, mulheres pervertidas em mulheres da palavra, que Deus possa trazer sobre a nossa juventude tempos de conversão, que Deus use essa igreja, as nossas crianças, que Deus abençoe esse lugar para que a gente possa transformar e que venha um grande avivamento sobre a nossa cidade. Amém, irmãos? É a partir disso que nós vamos orar. Então convido você a se colocar de joelhos nesse momento, enquanto nós vamos cantar daqui a pouco aquela canção que diz que o Senhor tem poder para salvar, só Ele tem poder para salvar. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso mês de junho, com essa bandeira em nossas mãos. É o lugar onde nós moramos e onde nós queremos ver o avivamento do Senhor. Nós queremos ver a manifestação da Sua palavra em lares. Deus, quanta violência doméstica. Nós pedimos que o Teu avivamento chegue nesse lar onde há violência. Deus, quanto adultério, perversão sexual. Deus, nós pedimos que o Teu avivamento chegue nessas casas também, convertendo corações à Tua palavra e trazendo uma vida santa, abençoada, frutífera e pura aos Teus olhos, Senhor. Deus, nós apresentamos ao Senhor os nossos empresários, para que tenham boa administração, para que sejam livres dos maus negócios e prosperem. Deus, nós pedimos que o centro industrial da nossa cidade, ó Deus, o distrito industrial seja pleno de empresas, cheguem novas empresas para trazer prosperidade a esse povo, para aumentar a remuneração dos nossos trabalhadores. Senhor, nós pedimos pelas escolas, para que sejam formadoras de cidadãos conscientes, gente empoderada, que sabe fazer boas escolhas. Nós abençoamos os nossos jovens, para que eles sejam, ó Deus, do altar, não sejam jovens entregues à drogadição, ao narguilé, ó Deus, à prostituição, à promiscuidade, ao lesbianismo, ao homossexualismo, à mentira, à falcatrua. Nós abençoamos o nosso município, para que seja um lugar de paz, de coerência, de bênção, de pessoas que se toleram, pessoas que se respeitam e pessoas de bem, ó Deus. Fecha os lugares da perversidade, lugares malignos onde prospera apenas a maldade. Fecha lugares, ó Deus, onde se desfruta da prostituição, da promiscuidade, ó Deus, das sombras e
das trevas. Pai, nós clamamos que um avivamento venha sobre a nossa cidade e que esse coronavírus nada mais tenha sido do que um potencial do Senhor para trazer pessoas ao altar. Deus, traga gente aos montões ao teu altar. Use-nos para alcançar esses também, para que vidas sejam transformadas, tocadas, ministradas. Senhor, abençoe, nos livre de maldições, a maldição da idolatria que coloca pessoas dobradas diante de postes, de ídolos, de gesso, de madeira, a maldição, ó Deus, do misticismo, que coloca pessoas, ó Deus, em lugares de ocultismo, de trabalhar, ó Deus, com entidades malignas e satânicas. Deus, nós pedimos da nossa cidade que o Senhor bloqueie os céus para as coisas do mal e abra e rasgue os céus para as coisas do Evangelho. Deus, usa essa igreja, usa esse povo, usa a santidade para trazer avivamento a esse lugar e abençoe as nossas casas, abençoe o nosso mês de junho de 2021, que seja um mês onde nós possamos ver a tua provisão chegando, mas também o teu avivamento fluindo, o Senhor aquecendo os nossos corações, o Senhor despertando esta igreja, jovens, crianças, homens, mulheres, gente que está sentada nos bancos acomodada. Levanta uma geração, levanta um povo que ama a tua palavra e que segue segundo o teu evangelho. Desperta-nos da sonolência e que essa pandemia, ao cessar, possa revelar corações que estão sedentos por ti, que querem fazer mais para o Senhor. E use-nos, Pai, para que possamos ir além, buscar mais vidas que estão perdidas nas sombras e nas trevas, gente que está no pântano, gente que está no lamaçal do pecado. Usa-nos para alcançá-las e que nós possamos ir até elas e levar esse teu reino que tanto pedimos à vida de milhares e milhares de pessoas nesse lugar. Nós clamamos que aquilo que o Senhor começou com avivamento nesta igreja e nessa cidade não se interrompa em 2021. Nós queremos mais, pedimos mais, esperamos por mais, porque esse é o mover do Senhor sobre Sertanópolis, o mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você diga amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, queridos, aleluia, glória a Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, esse refrão que diz: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, eu convido você a vir aqui à frente a entregar o seu pedido de oração. A equipe de intercessão pode vir aqui, pode ficar aqui à frente e nós vamos estar orando enquanto nós cantamos. Pode vir a equipe de intercessão, estenda as mãos para a igreja, para os lugares de pedidos. Enquanto cantamos esse refrão, se você trouxe o seu pedido, pode trazer aqui à frente. Se você quer colocar algo especial, coloque a mão no seu coração, no seu lugar, que nós vamos orar. Vamos declarar juntos: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Só Ele tem poder. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Levante a sua mão comigo e diga assim: possa o mundo ver brilhar a sua luz. Possa o mundo ver brilhar a luz. Levante a sua mão e declare que o mundo veja a luz, Sertanópolis veja a luz, sua casa veja a luz, sua vida veja a luz. Que nós vejamos essa luz resplandecendo nesse lugar. Brilha sobre nós, Senhor, brilha sobre nós, Senhor. Nós cantamos para a glória, para o louvor do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Salvar, tem poder para salvar, para sempre, por toda salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte. Não posso